Nesse grupo de questões a gente vai trabalhar com a equação da reta e coeficiente angular. Tá? Essas questões aqui são bem tranquilinhas, mas são de fundamental importância para você que está dando os primeiros passos aí para encontrar a equação de reta, equação geral, equação reduzida, enfim. Como você já viu na aula teórica lá, aqui vai ser só um complemento mesmo. Então a primeira questão vai falar o seguinte: determine a equação geral e reduzida da reta que passa pelos pontos A, 2, menos 1, B, 1, 3. Verifique se o ponto 1, 2 pertence a essa reta, né? Então vamos lá, vou colocar aqui no cantinho, só para a gente colocar aqui, ó, vai ficar o ponto A, 2 menos 1, e o ponto B, que seria o ponto aí 1 e 3, basicamente. Bom, vamos ver, e eu vou colocar aqui o ponto P, 1, 2, para a gente verificar se pertence ou não pertence a essa reta. Então vamos dar uma ampliada aqui para aproveitar melhor o espaço. Então, novamente, ó, eu quero a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Bom, o jeito que eu mais gosto de fazer a equação é esse aqui. Primeiro eu utilizo aquela ferramenta, conforme você viu na aula lá, tem N maneiras de você calcular a equação de uma reta. Eu, particularmente, prefiro calcular logo o coeficiente angular, certo? Que é o M, que a gente calcula como sendo o quê? Delta Y sobre delta X, né? E aí eu coloco YB menos YA, tanto faz. Ó. Se você bota YB menos YA, isso aqui é a mesma coisa quando você fosse fazer a conta de YA menos YB, só que embaixo você teria que colocar XA menos XB. Então a ordem não importa. O que importa é o que você colocou em cima tem que estar embaixo. Se foi B menos A em cima, tem que ser B menos A embaixo, certo? E aí, vamos lá, vamos fazer a conta aí. O YB menos 1, quer dizer, 3. O YA vai ser quanto? Vai ser menos 1 aqui, sobre o XB, que é 1, menos o XA, que é 2. Ou seja, fazendo a conta aí, a gente vai chegar, vai ficar 4 sobre menos 1, que isso aqui vai dar menos 4. Beleza, menos 4. Acabei de encontrar o coeficiente angular. O que eu faço agora? Agora você usa essa ferramentazinha aqui, ó, X, aquela que a gente já utilizou bastante, Y menos Y0, é igual a M, que multiplica o quê? X menos X0. Perfeito. Já tem o M, que é o coeficiente angular. É só substituir qualquer um dos pontos, ou A ou B, aqui nessa equação, né? Então vai ficar, eu vou escolher o ponto A. Então fica Y menos o Y do A, que é menos 1. Então fica Y menos menos 1. Vai ser igual ao M, que é menos 4, que multiplica X menos 2. Fazendo a conta aí, vai ficar Y mais 1 é igual a menos 4x mais 8, beleza? Menos 4x mais 8. E aí, quando você isola o y vai ser igual a menos 4x mais 7. Isso aqui é a equação o quê? É a equação reduzida, certo? A equação reduzida. Aí a primeira, uma das perguntas que ele faz, né? Agora a gente vai calcular a equação geral. Como é que faz para encontrar a equação geral? Traz o menos 4x aqui para o primeiro membro e o 7 para o primeiro membro também. Então vai ficar como? Vai ficar 4x mais y menos 7, isso aqui igual a 0. Pronto, isso aqui vai ser a nossa equação geral, tá, daqueles pontos que foram fornecidos no enunciado. Então você tem que fazer isso com maestria, cuidado com sinais. Essa é a maneira que eu particularmente prefiro. Por quê? Porque você já está calculando o coeficiente angular, já deixa ele aí para caso você precise, você já ter ele em mãos. Então está aqui o coeficiente angular, a gente pega qualquer ponto, y0, x0, vai embora. Aí a outra pergunta da questão era verificar se o ponto P12 pertence a essa reta. Quando você quer saber se um ponto pertence à reta, você substitui esse ponto na equação da reta e vê o que dá. Então vamos lá. Ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, vai ficar... Vamos pegar a equação geral. 4, aí mais 1, menos 7. Vamos ver aqui, ó. O que acontece? Aqui é x, né? A gente vai testar, vai substituir o x do ponto P. Então ficaria 4 vezes 1 aqui, aí mais 1 vezes o y lá do ponto P é 2. Vamos ver quanto é que dá essa conta, ó. 4 mais 2, 6. 6 menos 7. Isso aqui é igual a 0? Não, não é igual a 0, então é falso. Significa que eu peguei as coordenadas do ponto P, substituí na equação, poderia ser na geral ou então na reduzida. E aí, mas geralmente é na geral, tá? Para você verificar. E aí tu vê, substitui os valores, não deu 0, então é falso o nosso ponto P.
ele não pertence a reta que a gente calculou aí. Vamos supor que seria a reta R, por exemplo. Segunda, calcule o coeficiente angular das retas. Então, na segunda questão aí, vou colocar aqui na letra A, ele quer só o coeficiente angular, né? Então, x menos 3y mais 4 é igual a 0. Depois, na letra B, ele está colocando y menos 3x mais 5 aqui. E aí, eu vou colocar aqui só um pouquinho mais para cima para poder aproveitar melhor o espaço. E aqui na letra C eu tenho x sobre 5 mais y sobre 4, isso aqui igual a 1. Beleza, o que eu vou fazer então? Basicamente, como eu quero coeficiente angular, eu tenho algumas formas de calcular o coeficiente angular, né? Lembra que o m é menos a sobre b, quando você tem a equação geral, isso aqui é a equação geral. E a gente lembra, por exemplo, ó, que aqui o valor que está multiplicando x é 1 e o valor que está multiplicando y é menos 3. Então, o nosso a aqui é 1 e o b vale quanto? Menos 3. Então, o nosso coeficiente angular seria menos 1 sobre menos 3, que isso aqui vai dar 1/3, tá? Dá 1/3 positivo. Beleza, então quando eu tenho a equação geral, para economizar tempo, o coeficiente angular é só menos a sobre b, exatamente. Agora, aqui na letra B, ó, eu tenho a equação reduzida. Quando a equação já está reduzida, já está no grau, a gente lembra que o m é o valor que está multiplicando o x, né? Então o m aí vai ser quanto? Menos 3, que é o coeficiente angular. Agora, isso aqui é a equação na forma segmentária, né, da reta. O que a gente faz? A gente pega aqui e vai fazer o seguinte. Você pode lembrar, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui rapidão para você. Aqui ficaria, ó, aqui é 5 e aqui é 4, né? Aí a gente lembra que o ângulo que está sendo formado aí com o eixo x é esse alfa aqui, certo? E se eu observar, vou colocar aqui um ângulo θ aqui dentro, tangente de alfa é igual a menos a tangente de θ. Isso aqui vai ser igual a, vamos lá, tangente de θ. Quanto que é? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, ficaria, aqui daria menos 4/5. Tudo bem? Então, eu ainda não queria fazer desse jeito. Tem outro jeito de fazer? Tem. Você teria que desenvolver essa conta aqui, ó. Bora lá. Fazer aqui o meio pelos extremos, ó. Ficaria como? Eita, que essa seta aqui tá horrível. Então, se a gente desenvolver isso aqui, ó, como é que ficaria? Ficaria embaixo, tirando o MMC, já fica 20, né? Aí, 4x mais 5y, isso aqui igual a 1. Faz o meio pelos extremos, vai ficar 4x mais 5y igual a 20. E aí a gente chega aqui, por exemplo, ó, na equação geral, 4x mais 5y menos 20 é igual a 0. E aí, ó, quanto é que vale o A? O A vale 4 e o B vale 5. Então a gente vem e calcula que o M vale menos A sobre B. Isso aí vai dar quanto? Vai ficar menos 4/5, que foi exatamente o que a gente achou. Beleza? Tranquilo? Então veja qual que é o método mais confortável para você. Lembrando que se você tem um pouco de dúvida nesse primeiro método que a gente fez, é porque talvez a tua base em trigonometria não esteja tão boa assim, mas não precisa se preocupar tanto não. Nas aulas teóricas lá eu coloquei as informações necessárias para você entender esse tipo de situação, principalmente na aula de coeficiente angular. Na terceira questão, bora lá. O que é que ele quer na terceira? Na terceira, ele determina a equação da reta que passa pelo ponto P e possui uma inclinação alfa em relação ao eixo x, nos abscissas, nos seguintes casos. Então, ó, é o tipo de questão que ele te dá o ponto P, né? E fala qual é o ângulo que essa reta está formando aí com o eixo x. Então, é como se fosse o seguinte. Na letra A, tu tem aqui, ó, tu tem a reta, a tua retazinha. E essa reta, ela está formando um ângulo de 45 graus. E eu sei que tem um ponto pertencente a essa reta aí, que, por exemplo, é o ponto menos 1 e menos 3. Então, vamos lá calcular a equação dessa reta aí. Que ferramenta a gente usa nessa situação? Vai ficar y menos y0 é igual a m, que multiplica quem? X menos x0. Beleza. Y0 e x0 já tem, que são essas coordenadas aqui, né? Agora, a gente precisa lembrar que o coeficiente angular, esse m, é a tangente de alfa.
E aí, no caso, nosso alfa é 45. Então, substituindo, ó, ficaria y menos 3 vai ser igual a tangente de 45 vezes o x menos 1, certo? E aí vai ficar y mais 3 é igual a 1 vezes x mais 1. Resolvendo a conta, ó, vai ficar a equação geral x menos y menos 2, isso aqui é igual a zero. Pronto, tá aí a equação geral da letra A. Se você quiser a reduzida, basta isolar o y. Na letra B, vamos lá. O que ele quer na letra B aí? Deixa eu dar uma diminuída aqui, porque isso aqui está muito grande. Na letra B é a mesma coisa, só que agora o ponto é o 2 menos 4 e o alfa é 60. Então, vamos embora aqui. Mesma ideia. Então, vou colocar aqui a letra B. Na letra B aí a gente vai ter, vamos lá, vai ficar como? É 62 menos 4. Então, ficaria y menos 4 é igual a tangente de 60 graus, que multiplica o x aí menos 2. Então, vai ficar y mais 4 é igual a tangente de 60, raiz de 3, que multiplica, por exemplo, x mais x menos 2. Aí vai ficar, ó, y mais 4 é igual a raiz de 3x menos 2 raiz de 3. Isolando o y, por exemplo, para obter... Na verdade, vamos colocar a equação geral também, né? Então, ficaria, por exemplo, raiz de 3x menos y, aí, menos 2 raiz de 3, menos 4, isso aqui é igual a zero. Então, essa é a nossa equação geral aí da reta, ó, certo? Esse raiz de 3 aqui, quem é? É o A. O B aqui seria quanto? Menos 1. E tudo isso aqui seria o C, beleza? Tranquilo? Então tá aí, questãozinha de fixação para a gente calcular a equação de reta e tudo mais. Mas lá na aula teórica, foca em assistir maneiras de se obter a equação da reta. Dá uma atenção àquilo ali, porque, cara, tudo que tu precisa para desenrolar. Fora essa aula aqui que serviu como complemento.